Shalom, povo santo e precioso de Cristo, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja abundante sobre a tua vida, teu ministério, tua casa, enfim, que a graça do Senhor repouse abundantemente sobre toda a tua existência. Hoje estamos aqui no nosso canal para mais uma reflexão bem interessante, o que poderíamos até chamar de papo de pentecostal. Porque hoje eu quero refletir com vocês sobre o falar em línguas. A Igreja de Deus hoje divide-se em vertentes, não é? Nós temos a vertente da Igreja Pentecostal, o povo que crê que os mesmos dons manifestos na Igreja Apostólica, na Igreja de Jerusalém, ali no início, eles são atuais e que podem ser vividos hoje, não é? Inclusive o falar em línguas. E nós temos também a vertente dos irmãos que creem que aqueles dons foi para aqueles dias. O falar em línguas, na verdade, não é para hoje, e se houver a exceção, não é nesse mesmo formato que a Igreja Pentecostal fala. Então nós vamos discutir de uma forma muito breve, muito sucinta, mas bem esclarecedora acerca das novas línguas ou das línguas que a Igreja Pentecostal fala. Pois bem, e para fundamentarmos aqui a minha reflexão, eu quero pensar com vocês na base bíblica para os dons espirituais e, em especial, o falar em línguas. E quero também lembrar aqui a minha experiência com o Senhor, não é, dentro desta área. Embora uma das regras importantes da hermenêutica, a arte de interpretar a Bíblia, é que a experiência pessoal não pode interpretar a Bíblia, ou a Bíblia não pode ser interpretada à luz da experiência pessoal, mas a experiência pessoal à luz da Bíblia. A Bíblia é suprema. Então eu vou usar dois pilares. O primeiro, o pilar bíblico. O segundo, o da experiência pessoal. Ok? Olhando para a Bíblia Sagrada, nós temos o Espírito Santo manifestando dons à igreja como resultado profético. Ao analisarmos tanto o Primeiro Testamento, nós encontramos os profetas falando acerca de um derramar do Espírito Santo. O Primeiro Testamento, o Antigo Testamento. Penso que Primeiro Testamento ficaria melhor colocado, até porque a palavra de Deus não fica velha para chamarmos de antiga. Mas quando eu leio Isaías 44, verso 3, lá eu tenho uma expressão do Senhor assim: derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade. Quando eu observo ainda Isaías 32,15, diz, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Ao observar Provérbios 1,23, eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu Espírito. Joel 2,28 diz, e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Então os profetas eram movidos por uma esperança de avivamento para as gerações futuras, pois somente um poderoso avivamento de Deus pode tirar a igreja do Senhor daquele comodismo de uma fé saudosista e levar a estas pessoas a serem livres na graça de Cristo, vivendo experiências pessoais com Deus e não mais à luz da experiência dos antepassados. O Novo Testamento também começa assim, no avivamento. Encontramos em Mateus 3,11, João pregando assim, ele, Jesus, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Lucas 24:49, Jesus adverte seus discípulos nos seus últimos ensinamentos, dizendo assim, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Pois bem, quando lemos acerca de Jesus na pregação de João, em João 1,33, temos o seguinte, sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo.
Pois bem, o batismo com o Espírito Santo é uma promessa amplamente amparado na Sagrada Escritura. O batismo é uma efusão do Espírito, é um derramar do Espírito. O crente, ao aceitar a Jesus como Salvador, ele já tem o Espírito Santo habitando na sua vida. Mas o batismo é aquele upgrade, aquela graça a mais que o Senhor manifesta, capacitando-o para questões maiores no reino de Deus. Como eu disse que o diálogo seria breve, o batismo com o Espírito Santo aconteceu em Atos 2, no dia de Pentecostes, 50 dias depois da morte e ressurreição de Cristo. Estavam os discípulos no cenáculo às 9 horas da manhã orando. E de repente sobreveio sobre eles o Espírito lá do alto, o Espírito da promessa, e os tomou com uma graça sobrenatural, de sorte que foi visto entre eles línguas repartidas como que de fogo. O batismo era com o Espírito Santo e com fogo. Línguas repartidas. E cada um começaram a orar e começaram a pronunciar novas línguas. Conforme eles começavam a falar em línguas, uma multidão foi se agregando ali, começaram até demonstrar um desentendimento, achando que aqueles crentes estavam embriagados, cheios de vinho. Pedro então toma a palavra e explica que isto é o cumprimento das profecias e traz à memória deles a profecia de Joel de um derramar do Espírito Santo. Pois bem, nós lemos então nesse contexto, e aqui os irmãos que não creem no falar em línguas, utiliza-se esse contexto também, para dizer o seguinte. Primeiro deixa eu ler o contexto para vocês. Eu estou aqui com a minha apostila da doutrina do Espírito Santo, que você pode adquirir essa apostila solicitando em nossos contatos ou entrando em nosso site abetac.com.br. Ok? Uma matéria belíssima acerca da doutrina do Espírito Santo. Pois bem, aqui em Atos capítulo 2, versículo 2 e 3, nós lemos que de repente veio do céu um som, como de um vento veemente impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Aqui nós temos uma primeira evidência do falar em línguas. Então os irmãos críticos à doutrina pentecostais dizem assim: mas a língua que esta igreja falou foi línguas naturais, foram línguas naturais, faladas de forma sobrenatural, mas as línguas foram naturais. Sim, de fato. De fato. O sobrenatural neste episódio foi o fato de pessoas leigas falar idiomas naturais sem terem estudado esses idiomas. Até aqui tudo bem. Até aqui tudo bem. Imagine que em Jerusalém nós tínhamos ali aproximadamente 16 povos ali representando, e cada um deles ouviram falar na sua própria língua. E aqui Atos 2 menciona o nome de cada um destes povos. Mas só para trazer uma didática à nossa reflexão, imagine o seguinte: vamos contemporaneizar. Se fosse hoje, então tivesse hoje lá em Jerusalém, brasileiros ouviriam aquela ministração em português. Se tivesse ali pessoas da língua inglesa, francesa, alemã, enfim, 16 povos representados, e cada um ouvia na língua de seu próprio país. A língua ali era de fato natural, terrena, humana. O sobrenatural está no fato de pessoas leigas serem tomadas pelo Espírito e pronunciarem discursos em línguas desconhecidas para eles. Isso é maravilhoso. E nós temos relatos em documentos de missões, de missionários, pessoas que Deus manda para um outro país, missão transcultural, mesmo aquela pessoa não tendo aquele idioma, e no cruzar das fronteiras deste país, o Espírito, como quem troca o chip desse missionário, ele passa a falar e a compreender a língua daquele outro país. Isso acontece em Atos 2. Por quê? O Espírito Santo está utilizando-se
desta grande oportunidade, né, das massas reunidas para fazer a grande publicidade do Evangelho de Cristo, da igreja recém-inaugurada do Senhor Jesus. Então, Atos 2:4, de fato nós lemos: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Falaram em línguas naturais porque o objetivo ali era alcançar estrangeiros habitando em Jerusalém naquele dia. E que língua é essa que os pentecostais falam hoje? Pelo amor de Deus! Que língua é esta que nós falamos? Pois bem, vamos continuar a nossa análise bíblica. E vamos notar que o falar em novas línguas sempre estão presentes quando alguém é batizado com o Espírito Santo. Além de Atos 2, que não foi um episódio isolado, nós temos vários outros momentos em que há esta efusão do Espírito Santo. Eu vou lembrar com vocês aqui de um exemplo, não é? Um exemplo muito interessante, que ocorre ali em Atos, né? O livro do avivamento, Atos capítulo 10 e versículos 44 a 46. Ali nós notamos que Pedro é orientado pelo Senhor e Cornélio também orientado pelo Senhor. O Senhor prepara ali um encontro entre Pedro e uma família de gentios inclusive, o temente Cornélio. Quando Pedro chega naquela residência, está Cornélio e toda a sua família, seus servos, todos reunidos para receber a palavra do Senhor. Pedro ministra sobre eles, eles creem em Jesus Cristo, são batizados com o Espírito Santo e falam em novas línguas. Veja, se aqui o ambiente é restrito, não há estrangeiros na casa de Cornélio, pessoas de outros idiomas, de outras línguas. Logo, o Espírito usa esta família para falar em línguas, e a língua que eles falam não é mais a língua das nações, até porque não há nações estrangeiras ali. Ele fala língua espiritual. Aliás, eles, não é? Falam línguas espirituais. Pedro e os irmãos que estão com ele ficam maravilhados, porque é a mesma graça, o mesmo Espírito que desceu sobre eles em Jerusalém, agora está aqui na casa de um gentil, e eles falam em língua, e estas línguas não são mais a língua de nações, até porque não há nações ali representadas. O mesmo acontece em outras partes, como em também Atos capítulo 19, versículo 1 e 6, quando Paulo está ministrando aos irmãos em Éfeso, e eles creem, recebem o batismo em Jesus Cristo, depois são batizados com o Espírito Santo, e também falam em novas línguas e profetizam inclusive. Então veja, de novo, nós temos um grupo restrito, onde não há estrangeiros e, portanto, não há a necessidade de falar em idiomas de outras nações. Mas um grupo restrito, que numa efusão do Espírito com suas almas, seus espíritos, falam em mistério com Deus. Poderíamos pensar em vários outros momentos. Quando nós pensamos, por exemplo, na carta de Paulo aos Coríntios, capítulos em que Paulo dedica capítulos inteiros ali, ensinando, normatizando a doutrina cristã, Paulo vai regulamentar os dons espirituais no capítulo 14 de 1 Coríntios. Sabe o que ele me diz ali? Diz o seguinte, deixa eu pegar o versículo 1 e 2 para contextualizar. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Mas aí ele vai falar dos dons de língua, ou as línguas espirituais. O versículo 2 ele diz o seguinte: porque o que fala em línguas desconhecidas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e com o Espírito fala em mistério. Todo o capítulo ele vai normatizando esta questão.
Então veja, Paulo, já na igreja de Corintos, está diante de uma igreja que fala em línguas, a igreja dos vasos, a igreja do pessoal que dá lugar mesmo. Então ele vai normatizar, se você for falar em língua, fala em 2, 3 e de preferência que haja intérprete entre vocês, porque quando você fala em língua, a igreja não entende. Quando você fala em línguas, você não fala aos homens, assim não fala a homens de nacionalidade nenhuma. Não é mais idiomas, agora é língua espiritual, concedida pelo mesmo Espírito. Então ele diz, quem ora em línguas não fala aos homens, mas em mistério fala com Deus. A continuação do capítulo vai dizer, quem fala em línguas está em espírito falando com Deus, e aqui ele vai dizer salvo quando há a interpretação, que é um dom dado pelo mesmo Espírito, salvo esta exceção que haja a interpretação, se eu falo em línguas, nem eu mesmo compreendo, mas em espírito eu oro bem, porque é o meu espírito em aliança com Deus, em intimidade com Deus, falando em uma língua dada por Deus. Qual a finalidade disto? Se é que não se trata mais de língua para as nações. A finalidade disto é para que eu seja edificado, fortalecido, renovado em Deus. É mistério do meu espírito com Deus. Então, se eu estou falando em línguas, você não tem que entender mesmo. Nem sempre o meu próprio intelecto vai compreender. Ele está dizendo aqui, não fala a homens, mas em espírito fala a Deus. Veja que interessante isso, amados. Pastor, eu vi o irmão falando em línguas perto de mim, eu não entendi nada do que ele falou. Ora, não é para entender mesmo. Ele não está falando a você, ele está falando a Deus. Aí, claro. A recomendação paulina é, buscai zelosamente também o dom de interpretação, porque quando há, pelo mesmo Espírito, a interpretação dessas línguas, elas passam a ter o alcance da profecia e todos em volta são edificados. Aí não mais só o que fala, mas os que ouvem, através da interpretação, são edificados. Paulo diz, inclusive, que Paulo, fala mais em línguas do que toda aquela igreja reunida. E os crentes ali estavam achando que eram os canábria. Paulo está regulamentando isso, ele é meio carnal, é frio. Não, Paulo diz assim, eu falo mais línguas do que todos vocês juntos. Mas estando com vocês, eu prefiro falar aí 5 palavras que vocês compreendam do que 1000 em que vocês não compreendam. E esse motivo é óbvio, porque se Paulo está falando em línguas, não está falando à igreja, está falando a Deus. É como se eu fizesse esse vídeo aqui, falando em línguas, nada vocês entenderiam, embora o meu espírito fosse edificado. Entende? Então vejam, a língua de Atos 2 é uma língua humana, falado de forma sobrenatural pelo Espírito Santo, para alcançar as nações ali presentes. Há línguas da casa de Cornélio, de Efésios, de Corintos e de tantas outras experiências que a igreja tem vivido, é línguas espirituais, é um código de comunicação e um meio de edificação do Espírito do que fala diretamente para com Deus. Ok? Pois bem, devo buscar com zelo. Esse dom é para hoje, pastor Rivail? Claro, meu nobre. Claro, independente da tua vertente de doutrina, se você crer no dom, Jesus disse, aquele que crê em mim, como diz a Sagrada Escritura, rios de água viva fluirão do seu ser. Se você crer na palavra do Senhor, nesta atualidade dos dons, e buscar na oração, na consagração, no jejum, eu tenho certeza que Deus vai te presentear, porque isto é para os crentes. Pois bem, agora, se você não crê, Deus respeita tremendamente, e não creio que isto afete a tua salvação. Mas que pena, você perde uma grande bênção dada pelo Senhor. Agora,
Se a língua que a igreja fala hoje não é língua humana, e sim espiritual, então eu também posso entender que quando Paulo diz, ainda que eu falasse língua dos anjos e não tivesse amor, esta língua dos anjos não é mesmo que falar em línguas, tá? Ele está dizendo, ainda que eu falasse língua dos anjos. O falar em línguas ele já normatizou, é alguém que fala com o Espírito a Deus. E isto é interessante porque quando você fala em línguas, a não ser que haja interpretação, mas quando você está orando em línguas, aí no teu momento de intimidade com Deus, quando você dobra o teu joelho e o Senhor te toma em novas línguas aí, não línguas inventadas, línguas vindas do Espírito, o teu espírito está em inteira comunhão com o Senhor. Dá lugar, deixa Deus renovar a tua vida. Não é língua de homens, não é língua de anjos. Se não é língua de anjos, significa que os anjos não compreendem, nem Satanás compreende quando o crente ora em línguas. Satanás é anjo caído. Então isso aqui é um código fechado. E é forte isso aqui. Já estou quase entrando no manto aqui, irmãos. Isso aqui é um código fechado entre o crente avivado e Deus. Meu espírito fala em mistério com Deus. Nem Satanás sabe o que eu estou orando quando eu oro em espírito. É código fechado entre o Filho que tem comunhão e o Pai que está lá no céu. Amém? Espero ter contribuído com a tua edificação. Vaso de Deus, pentecostal, do manto em Jesus. Dá lugar sem se importar com o que seja dito por não crer. Dá lugar, esse negócio é de Deus. É Bíblia. E a Bíblia pode ser vivida na nossa experiência pessoal, tá bom? Compartilha aí o nosso vídeo, se inscreve no canal, deixa teu comentário. E detalhe, se você quiser aprofundar mais o teu conhecimento nessa palavra, você pode adquirir nossa apostila, ou mesmo pode entrar aqui no nosso site, o site da Faculdade Teológica ABTAC, fazer belíssimos cursos online, desde o básico, médio, bacharelado, ou se quiser participar de uma turma presencial, toda segunda, terça, sexta à noite e sábado de manhã eu estou em sala de aula ministrando. E também podemos levar uma turma para a tua igreja, enfim, e você também pode participar aí de nossa plataforma online, tá bom? Deus abençoe, forte abraço, até a próxima. Amanhã eu volto com mais uma palavra de edificação para a tua vida. Fica com Deus, até lá!